Você não leu errado, exatamente. Eu estou dando meu HFT em bônus para quem entrar na mentoria Trader Financiado. E olha só, não vai ser apenas o HFT. Também vai rolar outro EA, ou seja, outra inteligência artificial, outro robô que faz operações em mesas que não aceitam HFT. Então você vai ter o processo totalmente automatizado e mais. Se você quiser, você vai poder construir um negócio com isso. Tá? E tem muito mais, cara. A mentoria realmente está subindo de nível. Ele ganhou um upgrade sensacional. E, bom, vamos lá. Eu vou explicar para vocês e vou dar alguns spoilers aqui do que você vai ter dentro da mentoria. Primeira coisa, Elias Wanaga, trader multimercados desde 2017 no mercado Forex. Muito prazer, se inscreve no canal porque aqui tem conteúdo demais. Aqui é o que mais tem conteúdo, menos blá blá blá. A gente vai sempre direto ao ponto. Então, como eu acabei de falar, a gente vai direto ao ponto agora, tá? Então a primeira coisa, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou mostrar resultados de um backtest que eu tive que fazer com a minha estratégia, que é a estratégia que eu ensino dentro da mentoria. E aqui no meu canal tem alguns resultados na aba de vídeos shorts. Tem resultados, tem alguns resultados aqui na parte de vídeos também, tá bom? Então fique à vontade para você ver, além dos resultados que tem no meu Instagram, no Telegram, e até mesmo na página que eu mostro, né, sobre a mentoria, que o link está na descrição. Então eu fiz um backtest porque ou seja, a minha estratégia ela não tem como ser automatizada. Infelizmente, se tivesse como, enfim, eu já teria mandado criar essa automação, mas o que acontece? A minha estratégia ela precisa de tomar decisões e às vezes essas decisões elas têm alguns parâmetros que são muito complexos, então assim, achar um desenvolvedor a fim de que consiga compilar todas essas decisões e automatizar é extremamente difícil e não deve ser muito barato, confesso. Deve ser um investimento um pouquinho alto aí para tentar automatizar, e ainda corro o risco de algum engraçadinho, né, pegar a estratégia e tentar, né, me dar um golpe, né? Mas é uma coisa que acontece, infelizmente existe essa prática dentro do mercado, né? Mas vamos lá. Então eu fiz um backtest simplesmente para você ter um comparativo e conseguir entender a magnitude, ou seja, como que essa estratégia ela não é perfeita, mas ela é lucrativa. A gente vai aqui pegar um mês onde a gente vai conferir todas as entradas baseado no critério da estratégia. É claro que você não vai saber os gatilhos das entradas, as confirmações, o que foi necessário fazer anteriormente para você tomar a decisão se você ia comprar, se ia vender, o que pode ter acontecido, o fluxo, enfim. É como se eu estivesse realizando esse backtest ao vivo não, né? Aqui junto com vocês, né, nesse vídeo, tá? E outra situação é que eu vou mostrar o resultado dos dois algoritmos em um backtest realizado no MetaTrader. Então, como a minha estratégia ela depende de uma série de fatores, de análise de contexto, de entender para onde que o preço vai, de aplicação, né, de leitura sobre manipulação à liquidez, e também é uma estratégia que pode ser utilizada de maneira totalmente, como é que eu posso dizer, fora de contexto. Tá? Então assim, eu quero simplificar minha vida, né? Então como é que eu faço? Então a gente pode estar utilizando a estratégia sem olhar contexto de preço. Também é possível, tá? Simplesmente porque eu criei essa estratégia numa pegada mais de scalp. Então, como eu gosto muito de operar o índice Dow Jones, a gente sempre, eu pelo menos, né, sempre tentei buscar posições com stop mais curto, justamente para conseguir performar no trade, fazer um risco-retorno. Então, para você ter uma noção, eu operava, às vezes opero, com stop de 20 pips apenas no Dow Jones, que é algo extremamente curto e que a gente pode sofrer um stop em 2, 3 segundos, só para você ter uma noção de como que o índice ele é muito volátil e tem um volume de negociação muito forte, ele é muito, né, bruto nesse sentido. Então, porém, toda vez se eu entro na operação
Eu tenho a opção de sair com 20 pips, com 30 pips. Eu tenho essa opção. Mas, às vezes, o índice, ele dispara ou ele derrete. Então, se eu estou numa compra, ele pode disparar. Que foi o caso do dia de hoje. Um feriado nos Estados Unidos, mas provavelmente por conta, né, daquele desentendimento que está acontecendo lá no Oriente Médio. Não vou falar aqui por causa do vídeo do YouTube, não ficar, né, me engabelando depois. Então, acabou que o mercado hoje entregou uma volatilidade surreal. Tá? Mas eu vou mostrar um resultado das operações que a gente executou na sexta-feira. Inclusive, eu também postei nos meus stories. Enfim, então, link na descrição, na descrição aqui também com relação a minhas redes sociais, tá? Então vamos compartilhar aqui, ó. A gente está vendo o Dow Jones. Eu vou tentar reduzir esse time frame aqui pro gráfico de 5 minutos pra gente ver. Então, hoje, feriado, né? Quer ver? Vou colocar aqui no Forex Factory rapidinho. A gente vai ver que hoje foi, ó, feriado nos Estados Unidos, feriado bancário. Então, assim, me explica, né, essa volatilidade no dia de hoje. Não era para ter acontecido nada disso, mas o mercado desenvolveu mais de 400 pips hoje. Incrível, né? Então, ele abriu aqui com gap, né, por conta do conflito que está acontecendo lá fora. E a gente teve aqui essa volatilidade, o mercado simplesmente disparou. Então, a estratégia em si, ela tem condições da gente conseguir performar. Quando eu falo performar, é exatamente você estar posicionado no trade com stop loss mais curto, fazendo 100 pips. Por exemplo, se você tiver aqui com 20 pips de stop loss, está falando de um risco retorno de 1 para 5. Então, eu criei a estratégia com essa expectativa. Uma decisão baseada em scalp, por isso que na maioria das vezes era um gráfico de 1 minuto, porém com uma possibilidade de você performar muito mais do que um scalp. Ou seja, ao invés de você sair rápido da operação, você pode aumentar aí a taxa de risco-retorno e, consequentemente, aumentar a sua performance de forma exponencial, tá? Então, aqui é o que aconteceu na semana passada, né, sexta-feira de payroll. Então, a gente teve o payroll, mercado despencou aqui 260 pips, tá? Isso aqui foi em 1 minuto. Por isso que eu tô falando que o Dow Jones ele é bacana, né? Vamos ver aqui no gráfico de 1 minuto, ó. Essa foi a vela no início da notícia, até a mínima, tá? Ó, 220 pips. Se a gente contar aqui até próximo da abertura, ele chegou a fazer quase 300 pips a partir do minuto da notícia, né? Então a gente acabou executando uma venda, ok? Exatamente nesse ponto. E essa operação, como você pode perceber, ela fez um movimento, né? E voltou no break-even. Então, para mim, essa operação encerrou no zero. Novamente, depois aqui de alguns minutos após a abertura da bolsa, né? Lembrando que isso aqui não existia, né? Então, o que a gente tinha, vamos colocar aqui o replay rapidamente, né? Era mais ou menos isso aqui. Então, eu acabei executando outra venda, o mercado desenvolveu um pouquinho, e voltou rapidamente, né, no break-even. Então, como falei, dependendo do seu stop, você em menos de 1 minuto você é estopado no índice, né? Mas aí a gente tem outras alternativas aqui que eu só explico dentro da mentoria. Mas vamos lá. Então, operação no break-even. Logo na sequência, o mercado mudou totalmente a pegada. Entramos aqui, eu tomei esse stop. Logo na sequência, entrei novamente. E logo na sequência, mais uma entrada e pronto. Teria sido aqui, vamos contabilizar, um stop de 50 pips, aqui um take de 150 e aqui mais um take de 150. Ou seja, o total aqui de 300 pips, menos 250 pips no dia, tá? Então isso são os gatilhos da estratégia, em outras palavras. E aqui tem o backtest que eu fiz isso de forma manual. Então imagina eu rodar isso aqui desde janeiro de 2023 até final do mês de setembro, tá? Que fui contabilizando ali todos os dias. Só que uma janela operacional, né? Que eu trabalho com uma janela operacional. Explico a importância disso na construção de uma estratégia dentro da mentoria. E com limitações, é óbvio, né, com gerenciamento de risco, senão não vai dar certo, você não vai para lugar nenhum sem gerenciamento de risco. E aí uma situação que você precisa levar em consideração é o seguinte: dentro do gerenciamento de risco, eu organizei
Ou seja, eu fiz o planejamento de trade baseado em aprovação de mesa proprietária. Então eu vou mostrar para vocês, eu tenho dois tipos de resultado. Um resultado como se fosse para aprovar uma conta de 100 mil dólares e o outro resultado como se eu estivesse fazendo composição de capital utilizando o conceito de juros compostos. Você vai ver no final que, né, por isso que quando você roda o backtest, dependendo do robô, você tem, né, aquela curva exponencial linda, porque realmente os juros compostos, meus amigos, é uma coisa, é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Se não me engano. Acho que é isso que fala. Então vamos lá. Aqui está toda a parte de registro, né, do diário das operações. Um detalhe importante. Não, como eu falei, não tem como automatizar, não teria como automatizar esse backtest dentro do TradingView, porque as decisões são pessoais, são manuais, é no feeling. Então eu fui rodando na barrinha ali, né, na barrinha de replay, e tomando as decisões baseadas ali na estratégia. Então tinha hora que dava break-even, tinha hora que dava stop, tinha hora que dava take. Então não teria como automatizar esse processo, porque eu tenho que tomar a decisão de entrar no trade, de proteger o trade, né? Por exemplo, tem algumas figuras que aparecem que me remetem assim, ó, aqui seria melhor sair no stop gain, aqui já tá bom para colocar no break-even. Então tem todos esses critérios que eu explico lá dentro da mentoria, que isso precisa ser levado em consideração na hora da operação. Não teria como automatizar tudo isso dentro do TradingView, tá? Então, basicamente, vamos lá. Então a janela operacional começa aqui às 9 horas e vai até 1 hora da tarde, utilizando aqui um time frame de 15 minutos, ok? O capital inicial de 100 mil dólares, quantidade de trades realizados aqui, foram 355 trades, com 152 trades batendo no take, lembrando que o take é um risco retorno de 1 para 3, então são 3%. O risco de cada operação é de 1%, como eu falei, isso aqui foi feito pensando em aprovação em mesa proprietária. E o stop máximo no dia de 2%, uma taxa de acerto de 42%, tá? Então, aqui tem uma composição dos juros, da rentabilidade. A gente chega aqui com mais de 1.200%, meus amigos, com o backtest dessa estratégia. Aqui em formato de gráfico, né, a composição do capital crescendo. Aqui, como se fosse o MyFXBook, né? O resultado da rentabilidade durante o mês, tá? O mês de agosto aqui foi surreal, 400%. E aqui é o consolidado, ou seja, somando, né, a rentabilidade mês a mês, chegando aí a 1.200%, tá? E isso considerando juros compostos, tá bom? Considerando juros simples, a gente tem essa coluna aqui, ó, tá? Então, seria assim, começando, juros simples é o quê? Na verdade, eu considerando que hoje, todo dia é o dia 1. Todo dia é o dia que eu estou começando. Então, todo dia eu começo com a expectativa que eu tenho um capital de 100 mil dólares, que eu vou arriscar 1% por trade. Ou seja, se eu tomar um stop, eu perco 1.000 dólares. Se eu tomar 2 stops, eu perco 2.000 dólares. Se eu tiver um take, eu ganho 3.000 dólares. Se eu tiver um stop gain de 1%, são 1.000 dólares. Stop gain de 2%, 2.000 dólares, tá? E aqui eu vou colocando o resultado. Exatamente o que aconteceu, quantos trades eu realizei, o resultado desses trades. E aqui nós temos a composição utilizando o conceito de juros compostos e de juros simples. Então dá para perceber que em apenas 1, 2, 3, 4 dias teria sido possível a aprovação em alguma mesa que a primeira fase são 8%. Na sequência de 8%, a gente tem aqui mais 4 dias e teríamos a aprovação na segunda fase, tá? E se a gente considerar quanto que deu no mês, né? 30% no mês de janeiro. E aqui vai continuando a composição de capital, aumenta um pouquinho mais, vai para 171. Aqui foi, olha só, esse mês aqui, mês março, de 71 para 88, não foi muita coisa, né? Foi um pouquinho mais agarrado esse mês. A gente teve aqui o próximo mês, que aí já foi um pouquinho mais, tá? Isso sem falar na coluna aqui de juros compostos, tá bom? Que já dobrou aqui praticamente o resultado. Então vamos lá, vamos pegar aqui o mês, aqui ó, vamos aproveitar que chegou aqui no mês 7, vamos ver aqui o backtest aqui no mês 7, tá?
Vou rodar aqui para trás. Como no gráfico, no TradeView, não consigo retornar no gráfico de 1 minuto até o mês de julho, eu vou colocar a barrinha de replay lá. Cadê mês de julho? Maio, junho, julho. Então vamos colocar aqui a barrinha de replay. Né? O que foi esse gráfico? Está em modo de reprodução. Aí eu, hein? Deixa eu sair então. Sim. Ah, que eu tava com o replay lá pra mostrar no início do vídeo. Foi mal, galera. Falha minha. Então aqui, né, julho. Vamos colocar replay aqui, iniciando mês de julho. Dia 3. E aí eu vou ver qual o time frame que a gente vai ter aqui para fazer o backtest. Até qual time frame. Eu acho que conseguimos no de 5 minutos. Já vou jogar aqui 5 minutos. Conseguimos 5 minutos. Então vamos rodar aqui para frente. As operações que aconteceram nesse dia. Né? Então nós tivemos aqui uma operação que deu stop. E a segunda operação que deu... Opa, passou. Um break-even, correto? Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Um stop e um break-even contabilizado. Vamos para o dia seguinte, dia 4, tá? Vamos acelerar aqui para o dia 4. Então, para não ficar muito lento, né? Eu vou aumentar um pouco o time frame aqui para a gente seguir mais rápido aqui nas operações, tá? Então aqui, dia 4, uma operação de venda. E tivemos um take, 3%. Tá? Então, dia 4, 3%. Então, tá aqui o resultado. Stop no dia, take no outro dia. Seria um total aqui, né, de 2%. Perfeito? Tivemos aqui no dia 5 essa operação. Eu acredito que isso aqui foi um break-even. E só. No outro dia, ó, outra operação que deu break-even e mais uma operação que deu take. Tá? Então vamos ver. Break-even no dia 5. No dia 6, um break-even e uma opção que deu take. Perfeito? Vamos continuar aqui. O que aconteceu nesse dia? Praticamente aqui 2 stops. Então, ó, dia 7, 2 stops. Vamos para frente. Esse dia aqui foi o quê? O que é isso? Ó, stop gain acionado seria em torno de 1,5%. Ó, 1,5%. Vamos para o próximo dia. Vou colocar aqui no gráfico de 30 minutos para ir mais rápido ainda. Senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Eu ainda tenho que mostrar para vocês a questão da HFT. Que está entrando como bônus dentro da mentoria, tá? Então esse dia aqui foi um break-even e acho que um stop, né? Ou 2 stops. Um break-even. De que dia é esse aqui mesmo? Dia 11. Não. Então, é só organizar aqui pra frente pra gente ver direitinho. Então foi isso aqui. Foi um break-even e um take, tá? Vamos ver aqui agora no próximo dia. Próximo dia... Ah, tá no gráfico de 30 minutos, é por isso. Então não dá pra ver com mais exatidão. Olha só. Tivemos aqui mais 3%. Realizando aqui mais 3% no dia 12. Dia 12, então, mais 3%. Vamos seguir então para frente. Essa operação aqui, vamos ver o que considerou. Que dia que nós estamos aqui? No dia 13. Dia 13 foi 2 stops. Foram 2 stops no dia 13, tá? Então, tá aí 2 stops no dia 13. Essa operação aqui praticamente foi um stop gain. Né, o mercado chegou a derreter aqui, ó, 116, stop gain de 1%. Então nós temos aqui no dia 14 mais 1%. Vamos para o dia 17. Dia 17, segunda-feira. Take, né? Dá para ver perfeitamente. 3%. Vamos próximo dia. Um stop mais 2 takes. Então, olha aqui, ó, um stop mais 2 takes. Vamos ver aqui o dia 19. A gente tem aqui 3% e mais 2%. Tá? Tá ali, ó. 3% da primeira operação, mais 2% da segunda operação. Então, olha só. Pra gente não alongar muito, né? Vamos ver até aqui quanto que deu de resultado. Até o dia 19. Tá? Então, iniciando aqui, ó. Do dia 13 até o 19, 22,5%, meus amigos.
Então, como eu falei, a minha estratégia não é perfeita, ó, tem stop, tá? Mas ela é lucrativa, tá? Isso considerando que você simplesmente aprendeu a utilizar a minha estratégia, beleza? Então, para a gente adiantar o tema, para esse vídeo não ficar com 1 hora de duração, eu vou mostrar para vocês aqui o backtest utilizado aqui no índice Dow Jones, tá bom? Esse backtest aqui é de 1 EA que eu tô dando também como bônus. Olha aqui, ó, o período aqui, se não me engano, ó, 7 de julho, tá? E é o mesmo mês, a gente tá olhando aqui pra coincidência, né? Até o dia 10 de agosto, tá? Esse foi o período, deu uma rentabilidade aqui de 20%, drawdown de 2,3%, então é um trade, são operações que dão break-even, que dão stop gain, que dão take profit, então relação de risco-retorno aqui é de 1 para 7, tá? 1 para 7 não, 1 para 6, 5,5 se não me engano. O stop, né, 0,5% para um capital de 100 mil, e o take 2.800, quase 3%, tá bom? Essa é a relação de risco-retorno. Então tem aqui as operações realizadas com resultado, chegando ali aos 121 mil, tá? E aqui tem o backtest do HFT, manos, que aí, aqui a gente tem aqui apenas um dia, no dia 5/8, né? Peguei aqui, ó, 5 de outubro, né? A gente apenas em um dia atingimos uma meta de 8% com um rebaixamento de 0,12, né? E o HFT é surreal, é surpreendente. Então, praticamente, esses 2 EAs, 2 robôs, 2 algoritmos, essas 2 inteligências artificiais estão entrando como bônus. E você pode ter acesso a uma ferramenta que vai abrir muitas portas para você, seja para você ser aprovado em mesas, né, que aceitam HFT, ou você pode utilizar o outro EA em mesas que não aceitam HFT. Por exemplo, já aprovei várias contas na FTMO com aquele sistema. Então é possível também. E também você vai aprender uma estratégia, que na verdade, depois que você é aprovado em uma mesa que aceita HFT, você não pode operar com robô nela, você tem que operar manualmente. Então, mais do que justo, mais que tá muito casado, né? Ou seja, você conseguir a aprovação praticamente garantida, e logo na sequência vai ter uma estratégia que é lucrativa, que é o que importa. Você fazer 2, 3% aí de 100 mil dólares, puxa, mano, você consegue pagar muita conta, né? Você consegue manter aí uma renda e um estilo de vida diferenciado, tá? Então, praticamente é isso. Se você está interessado, você quer aprender comigo como tudo isso é possível, inclusive eu estou ensinando, eu vou tendo como é que você cria um sistema de vendas para você aprovar contas de terceiros, para você gerenciar a conta, enfim, eu estou passando praticamente todo o know-how, tudo que eu sei para operar e para ganhar dinheiro com o mercado, né? Eu ganho dinheiro ou seja, eu tenho o mercado como o mercado, ele me dá várias fontes de renda, além do day trade, né? Além das operações, eu tenho várias fontes de rendas aqui. Então eu estou passando a experiência que eu acumulei. Isso aqui é diferenciado. Acho que não existe nada hoje, ninguém que faça isso. Ninguém que ensina a ganhar dinheiro como eles ganham dinheiro. Na verdade, todas as rendas que estão embutidas dentro desse ecossistema. E eu estou dando tudo isso de forma de bônus, beleza? Então é isso aí, galera. O link está na descrição desse vídeo. Sinta-se à vontade para comentar, deixar um like, se inscrever, e a gente se vê. Até mais.